Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam pra geral. Deu meia-noite, era quase meio-dia. Chicamane Congo que destrave sua língua. A saia rodava e sua boca remexia. Que a contradição nos banhe com sua feitiçaria. Amor, 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 é uma palavra pra quem sabe dar valor. Amor, 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 foi o que eu senti quando Exu me abençoou. Ela é Maria, ela é Maria, Maria. Ela é Maria, Maria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve aí pra galera da madrugada. Maré Alta está no ar. Hoje é dia 22 de julho, quinta-feira. Eu sou Patrícia Camargo, cervejeira e produtora cultural. Já estou aqui com os meus amigos conectados e já apresento o Fernando Figueira, que é psicólogo e trabalhador da saúde na rede pública. Bom dia, Fernando. E aí, gente, bom dia. E estou também com o Ricardo Rugai, que é cervejeiro e professor de história na rede pública. Bom dia, Rugai. Salve, gente. O álbum de hoje é da Linda Quebrada. Ela é de São Paulo, atriz, cantora, ativista social e compositora brasileira. Lin lançou seu último álbum esse mês mesmo. No dia 16 de julho, ela lançou o álbum que se chama Trava-Línguas. Estamos gravando cada um na sua casa. Fernando está em Itanhaém e o Ricardo em São Vicente. A história vai se fazendo e esses anos serão lembrados como os anos onde milhões de pessoas nesse planeta morreram infectadas pelo vírus da Covid-19. Quem não tem informações suficientes ou nega a ciência tem dificuldade de acreditar que tem algo invisível no ar, né? Que é capaz de matar. Mas mata, viu, gente? No Brasil, até ontem, morreram 545.690 pessoas. Mais de 500 mil de brasileiros perderam a vida pro Covid. E a média de morte continua caindo, né? Estamos aí com uma variação de 1.170 por dia. Ainda morre-se mais de 1.000 pessoas por dia. E ontem teve um aumento grande no número de casos confirmados. Foi quase 55 mil. Acho que na semana passada a gente chegou a comentar que tem uma nova variante, a Delta, que está aí já em fase crescente em outros países do mundo e que ninguém sabe o que pode acontecer. Apesar de estarmos um pouquinho menos desesperados com a queda de mortes, eu acho que ninguém sabe ainda o que pode acontecer nos próximos meses com a Covid. Enquanto isso, o presidente disse assim no cercadinho, acho que na segunda-feira ou na terça-feira: a vacina da Pfizer, a Pfizer vem chegando. Ela já tem comprovação científica, juntamente com a AstraZeneca. Diferentemente da Coronavac, né, que as pessoas estão se infectando mesmo após tomar a segunda dose. Como o próprio governador de São Paulo foi reinfectado depois que tomou as 2 doses de vacina. É sinal que não seguiu os protocolos que tanto apregoa no seu estado. Bom, então o Bolsonaro segue aí fazendo a sua campanha contra o Dória e agora ainda voltou a falar mal da Coronavac, o que já sabemos que não é correto, né? Pois todas as vacinas comprovadamente sim evitam a forma grave da doença. Então é isso, a gente segue usando a máscara como principal meio de evitar a contaminação, hein, gente? A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, segue investigando as omissões em casos de corrupção do governo federal, né, na condição da pandemia. Isso está atrapalhando os planos do Bolsonaro. As manchetes continuam aí recheadas de assuntos sobre a CPI, né, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Apesar do Congresso estar em recesso,
a comissão tem aí uma agenda onde cada um dos senadores estão analisando as documentações que já estão com eles. Essa CPI, lembrando que ela investiga omissões e casos de corrupção do governo federal na condução da pandemia. A CPI está atrapalhando os planos de Bolsonaro para se reeleger. Então, outra coisa que apareceu, a novidade da semana, é que passado quase 4 meses da última reforma ministerial, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa quarta-feira, dia 21, uma nova mudança na equipe ministerial. O Ministério do Trabalho e Emprego, que foi extinto por ele para cumprir a promessa de campanha de cortar gastos, vai ser recriado. Parece claro que a estratégia é melhorar a relação com o Centrão, né? Tudo isso rumo à reeleição a 2022. Gente, uma coisa que tomou aí grande parte da mídia, né, essa semana é o aumento do fundo eleitoral. Esse vai ser o tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o que fazer com os pobres. Quais são as medidas que os governos municipais, principalmente, têm aí para se livrar da presença dos pobres. Voltando aqui no primeiro bloco, que é sobre o fundo eleitoral, vou contar aqui primeiro para vocês que o fundo para bancar as eleições, as campanhas, são compostos de 2. É o fundo partidário, que ele existe desde 1995, e ele foi feito para bancar as despesas cotidianas dos partidos, tá? Como conta de luz, água e salário. É formado por uma mistura de dinheiro público e privado e vem de arrecadações de multas, principalmente, de penalidades pagas por partidos políticos. Em 2019, o Congresso também aprovou numa mini-reforma eleitoral que, além de poder pagar as despesas cotidianas, esse fundo partidário, ele também pode ser usado para impulsionar conteúdos na internet, comprar passagens aéreas para não filiados e contratar advogados e contadores, né, sem que o valor seja contabilizado no limite de gastos estipulados. Além do fundo partidário, que é esse que eu falei agora, existe o fundo eleitoral. O fundo partidário, ele é anual. Anualmente se renova esse valor que fica lá previsto no orçamento federal, né? O fundo eleitoral não, ele só existe em ano de eleição. Ele foi criado em 2017 para bancar as despesas das campanhas eleitorais, compensando assim o fim do financiamento privado, que é quando foi vetada a possibilidade de empresas bancarem, né, as campanhas eleitorais, a fim de minimizar possíveis corrupções, que a gente sabe que sempre existiram, seguem existindo, já que é possível pessoas físicas fazerem a doação, né? Existem regras aí que limitam o percentual de doação de pessoa física para uma campanha, mas como a gente sabe que existe Caixa 2, né? Acho que as pessoas conseguem sim ainda botar muito dinheiro aí que não vem diretamente do governo. Mas, oficialmente, existe um valor. Em 2008, esse valor foi de 1,7 bilhão, destinado à campanha eleitoral da eleição daquele ano. E agora o Congresso já aprovou triplicar esse valor, foi para 5,7 bilhões, né? E está esperando agora o Bolsonaro passar ou vetar. Já tem boatos de que a ideia dele é assim, ele está dizendo que vai vetar, porque é um absurdo passar de quase 2 bilhões para 6 bilhões, mas que provavelmente vai ficar aí no meio termo, né? Se ele aprovar duplicar, ainda vai sair de bonito aí no final da história. Vou chamar primeiro o Rugai para falar sobre isso. O que você acha que vai acontecer aí? O que o Bolsonaro tá pensando em fazer? Você acha que ele vai fazer isso que eu disse agora? Vai aprovar aí a metade, que já é muito? Parece o cenário mais provável, né? É o típico bode na sala sem muito disfarce, né? Então, os caras tinham quase 2 bilhões, eles jogam que vai triplicar, o pessoal se revolta, o Bolsonaro vai lá, diz que é contra, fica do lado da maioria da opinião pública, mas ele não diz que vai vetar tudo em nenhum momento, né? O que já nos levou a desconfiar que ele vai vetar parcialmente, e aí fica aquela coisa, os caras dobram um negócio que era o objetivo inicial. Né? E o Bolsonaro ainda fica como o cara que defende o povo contra a expoliação dos políticos, porque reduziu
o fundo eleitoral, e na verdade ele dobrou o fundo eleitoral. Para quem tem dúvida de que foi Bolsonaro e os bolsonaristas que propuseram o aumento do fundo, basta ver a votação. Os 2 filhos dele votam a favor do aumento. Todos os partidos da base do governo, da liderança do governo, associados ao Bolsonaro e ao governo e ao bolsonarismo, votam a favor. Quem vota contra é a oposição. Então só trouxa acredita nisso, né? E aí fica mais evidente ainda de que aquela balela de que o Bolsonaro era um cara de fora da política, né? Tem que ser muito idiota ou desinformado para acreditar nisso. Me desculpe aí você se é bolsonarista, mas um cara que está há 30 anos no Congresso não é nova política nem aqui nem na casa do cacete, né? E mais ainda agora, o cara falou que ia reduzir ministério, volta a aumentar a quantidade de ministério, falou que não ia fazer acordo de barganha e tá fechadão com o Centrão, né? A Casa Civil, gente, o Ministério da Casa Civil, para quem não sabe, é a cereja do bolo dos ministérios, é o que articula todos os demais ministérios, né? Ele tá tirando um general que saiu puto da vida, dizendo que foi atropelado pelo Bolsonaro, e ele ainda ironiza, né? Falando assim, se fosse para botar alguém de Harvard formado, ele fala, não, botaram o Centrão. Então é isso, gente, o fundo eleitoral, só que o problema do fundo eleitoral é que o debate político fica todo assim, o fundo deve ser público ou deve ser privado? O fundo deve ser maior ou menor? Ninguém aqui se pergunta se o problema da política é a falta de representação, as pessoas não se verem nessas representações, né? Então, por exemplo, plebiscitos populares para decidir sobre questões e não sobre nomes de salvadores da pátria. Por que não entra nesse debate? A gente fica preso no meio desse debate do valor de se deve ser público ou privado e deixa de falar de outras coisas mais importantes para uma representação política popular. O bloco chamado de esquerda votou contra esse aumento. É importante, acho que, passar aqui pela nossa análise, que a esquerda concorda que o fundo deva existir, né? Que o dinheiro que banca as campanhas eleitorais deve sair do Estado e não de empresas privadas, como era antigamente. A dificuldade talvez seja aceitar o aumento disso, a necessidade de aumentar esse fundo em R$1 que seja, perante toda a crise que a gente está enfrentando agora de fome no país, né? Principalmente durante a pandemia. O que você acha? Eu acho que é isso, né? Acho que a grande questão é você aumentar 3 bilhões, né, de dinheiro para o fundo eleitoral neste momento em que boa parte da população tem muita dificuldade para se sustentar, né? Então parece incabível, né? É isso. Agora, o fundo eleitoral, e aí para quem defende, né, o fundo eleitoral, ele tem uma função dentro do processo político que é evitar as negociatas, né, os financiamentos privados conduziam, então, e isso acho que a Lava Jato mostrou, né, de muitas maneiras, conduzia para que as empresas, como foi a Odebrecht e tal, se favorecesse nos processos de licitação do Estado, né. Então, evitar isso evitaria, por exemplo, a gente ter uma bancada ruralista, a bancada dos lobistas de plano de saúde privado, né? Então, acho que a ideia do fundo eleitoral é para evitar isso. Agora, tem algumas coisas que ficam de fora, e aí pegando carona no que o Rugai disse. O que fica de fora é a gente pensar na organização do processo político sobre outras bases, né? Sobre outras formas de representatividade que de fato representem, né, o povo. Aí a gente pegar os 500 e tantos deputados e mais os senadores e olhar qual é a representatividade do povo brasileiro nesses caras, a gente vê que tem um profundo distanciamento, né? Começar pelo número de mulheres eleitas é muito pequeno, né? O que eu estou dizendo é que isso não confere com o que é a população. E isso me parece que não se trata exatamente de uma crise da representatividade, né? Mas isso é uma forma das classes dominantes se apropriaram de todo esse processo, e aí, na verdade, para os caras, e como era, né, antes, e acho que o fundo eleitoral vem numa tentativa de tentar mudar isso, para os caras pouco interessava se era a Dilma ou se era o Aécio ou se era o Bolsonaro, ainda que eu não esteja dizendo que todos são a mesma coisa. Mas como eles estavam financiando as campanhas de todos eles se favoreceriam
com qualquer um que entrasse, né? Então, você pega, por exemplo, quem financiava a campanha da Dilma e do Aécio, né, entre outros, você pega, tipo, muitos são os mesmos, né? E é essa a jogada. Você acaba com um processo de verdade de representação. Eu só quero enfatizar isso, que na verdade, não me parece, como muito se diz, né, de uma crise da representatividade, mas de como o processo político é organizado dentro da democracia burguesa. É isso aí. Quem manda faz as regras, quem tem dinheiro manda no Estado. Uma coisa que eu acho que seria legal de pensar, né? Por exemplo, a gente tem em vários países, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, todas as vezes que tem eleições, sejam as estaduais, sejam as presidenciais, né? Existem plebiscitos paralelos rolando. Então, por exemplo, tem na Califórnia dos Estados Unidos, teve ano que tem mais de 10 plebiscitos rolando, junto com o voto. Então as pessoas, por exemplo, teve um ano lá que eles iam discutir, os comerciantes se mobilizaram para aprovar uma lei que impedisse moradores de rua de ficar embaixo das fachadas, e essa questão foi para plebiscito, né? Assim como várias outras. O Uruguai, por exemplo, tem vários plebiscitos, e os anarquistas uruguaios votam e se mobilizam nos plebiscitos, né? Por quê? Porque o plebiscito, eu estou falando aqui só de uma ferramenta possível, né? Ele bota em debate uma questão, ele bota em debate um tema. Você não está votando numa pessoa, ou nem mesmo num partido. Então é um jeito da sociedade debater política mesmo, e não debater só pessoas, né? Só personalizar. Então aqui as eleições, e se aprovar o distritão, que elege menos gente ainda por região, a gente fica discutindo quem vão ser os nossos salvadores da pátria, ou para quem a gente vai terceirizar a política, quando na verdade a gente deveria discutir como a gente faz com que a população, o povo participe da política, mas participe de fato, não só apertando um botão a cada 4 anos, né? Por exemplo, quem aqui pode substituir o deputado eleito? Que mecanismo de prestação de contas existe? Né? Como é que a gente chega e fala, você foi eleito com tal compromisso e não está cumprindo, né? Então era isso que a gente teria que radicalizar, né? Radicalizar o controle popular sobre os representados. Patrícia, só de novo aí pegando carona, porque acho que justamente a gente ficar nessa polarização do fundo eleitoral ou não fundo eleitoral, a gente deixa de pensar em tudo isso. Eu acho que isso é também uma forma, né? Na semana passada a gente falou de formas do rebaixamento político, a gente está falando de outra maneira que esse debate também rebaixa, ainda que a gente falou desse percurso, né, de como surge o fundo eleitoral, mas acho que agora a gente está questionando assim, como funciona o processo democrático, né? E o que a gente está dizendo, e que eu acho que é muito grave, na verdade, é quando a gente se dá conta de que quem tem dinheiro comanda o Estado, elege os seus deputados e tudo mais. Eu acho que nessa semana a gente viu algumas manobras, né? Então, essa história do semipresidencialismo, né? Inclusive apoiado pelo Fernando Henrique, acho que é uma maneira de deixar ainda mais, né, se é que eles já não mandam, porque acho que sim, mas ainda mais a coisa em quem tem a maior bancada, e quem tem a maior bancada são os ruralistas, são os planos de saúde, são, né, isso. Uma outra coisa, né, que aí a partir da perspectiva do Bolsonaro, né, na semana passada a gente estava dizendo do quanto ele reagiu a algumas questões, até mostrando de que sentiu, né, alguns golpes, assim, da CPI e tudo mais. Mas parece que a gente teve aí pelo menos 3 manobras do Bolsonaro nessa história toda, né? Primeiro que parece que fica evidente assim, que foi uma manobra para que de fato acontecesse o debate deixasse de escanteio outras coisas, e que no final das contas ele vai assinar um fundo eleitoral menor e vai aparecer como o salvador, o honesto, aquele que, né, como o Rugai, acho que você também disse, Patrícia. A segunda coisa, o Bolsonaro tem construído um discurso de vitimismo impressionante na questão do voto impresso, né? Ele disse, inclusive, que pode não concorrer se o voto não for auditável, né? Porque só vale dizer, né? Quando a gente vai lá na urna eletrônica e vota, ou quem faz isso, sai um comprovante, né? Tem uma lista, não exatamente nominal, mas tem lá o número de votos que são impressos. E eu acho que a terceira manobra do Bolsonaro, ou dos Bolsonaros, né, porque acho que todos estão ali nessa pegada, é a tal reforma ministerial, que o Rugai também falou na primeira intervenção. Ou seja,
temos aí 4 Bolsonaros e 3 manobras desesperadamente para se manter nesse lugar de centralizador dos debates, né? Então, e acho que o que a gente tem na mão agora, o que é possível para a gente agora, é ir para a rua, né? Para poder continuar aí com esse início de pressão popular que está se manifestando para tirar ele do poder agora, ou de alguma forma que em 2022 ele não tenha uma vitória garantida, né? Eu acho que todo mundo segue usando máscara e deve ir para a rua dia 24 agora, no sábado. Parece que o movimento vem para a rua, que está chamando aí o pessoal do PSDB, deve aumentar. Vamos ver qual vai ser a presença aí da esquerda mais esquerda. E aí na semana que vem, vamos trazer aqui o que aconteceu. Diga, Fernando. Não, só lembrar aí para as pessoas, né, que em vários municípios, a gente está falando aqui da Baixada, né, então em Santos vai acontecer uma manifestação que normalmente é a maior da região, né, mas em vários municípios daqui também acaba acontecendo, então, manifestações. Eu sei que vai acontecer em Itanhaém, na anterior aconteceu em Cubatão, aconteceu em Praia Grande, então para o pessoal também ficar atento aí, né, de participar não somente do ato majoritário, do maior, né, mas também nesses atos que acontecem nos municípios menores e que ajudam a fortalecer a rede, né. Isso aí, procure saber aí na sua cidade, né, o horário e o local para se juntar. A gente terminou aqui o primeiro bloco, daqui 30 segundos a gente volta para falar sobre o que fazer com os pobres. Estamos de volta para falar, e vou dar ênfase aqui a uma notícia que nos motivou ao assunto do segundo bloco. A gente vê uma foto do fundão da Vila Nova Mirim, que é um bairro da Praia Grande, uma das cidades aqui da Baixada, onde a prefeitura colocou aqueles blocos de concreto que impediram a passagem de moradores. Inclusive não conseguia passar nem um carrinho de bebê, que eles colocaram os blocos bem colados, assim, um no outro. E a primeira matéria que a gente viu sobre o assunto dizia que o motivo disso era para isolar a comunidade que está com um surto de sarna. E aí a gente achou tão chocante, né, fomos olhar direitinho e vimos que sim, existe um surto de sarna, já faz desde maio que isso está acontecendo lá, que já é bastante complicado. Mas além disso, o que motivou esse bloqueio feito pela prefeitura é para impedir novas invasões, segundo eles. Né? Então eles fizeram um cadastro dos moradores de lá. Quem está acompanhando isso também são os nossos camaradas que integram o movimento Despejo Zero e deram aí algumas notícias para a gente. Eles congelaram, não querem para inviabilizar novas invasões. E aí, nossos amigos que estiveram na prefeitura para falar sobre isso, escutou do secretário que a principal estratégia hoje em dia da prefeitura da Praia Grande é mandar de volta, comprar passagem e mandar de volta para sua cidade, seu estado de origem, qualquer pessoa que queira entrar na Praia Grande hoje. Principalmente aí falando da Vila Nova Mirim. Então eu queria saber, assim, quando a gente diz o que fazer com os pobres, né, que é o tema do nosso segundo bloco. Essa estratégia, Fernando, de mandar pagar passagem e mandar de volta para casa, o que você acha? Eu acho que não é novidade.
E acho que não é novidade nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Você é de Ubatuba, né? Isso, exatamente. Imagino que lá em Ubatuba isso deva acontecer também com alguma frequência, A né? gente conversou sobre isso, né, no dia antes de entrar no ar aqui, que lá em Ubatuba recebe todo o verão, antes de começar o verão, a cidade maior do lado, que é Caraguatatuba, manda vans com moradores de rua, que eles vão recolhendo e despeja, literalmente, nas praias de Ubatuba. Tem toda a razão. Faz muitos anos que isso acontece, hein? Pelo menos 20 anos. Então, isso não é novidade, e acho que isso cumpre uma função, né? Isso se chama higienismo, né? Isso cumpre uma função. O que a gente viu, né, no primeiro momento sobre essa notícia de Praia Grande, que nos chamava a atenção, era o combate, então, né, de um surto, de uma doença, né, de uma infecção, enfim, era cercar a comunidade. Quando a gente foi olhar para isso um pouco mais de perto, a gente começou a ver que a situação era um pouco pior, né? Porque, obviamente, que tem uma grande importância a questão da saúde, mas a gente estava falando de falta de saneamento básico e de outras condições mínimas, né, de subsistência. E qual é? E acho que esse é um dos pontos, né, gente? Assim, na falta de moradia, qual é a ação da prefeitura? E veja, e não é uma ação isolada, e depois eu falo por que não é isolado também. A ação da prefeitura de Praia Grande eu vou devolver essas pessoas para os municípios de origem e vou congelar ali a comunidade. Cadastra, na verdade, no programa do Estado, e um cadastro que também nunca anda, porque o município provavelmente não tem um plano habitacional, plano de construção de moradias populares e tudo mais. Como eu disse, o higienismo ele cumpre uma função, cara. Se tem uma coisa que acontece no nosso país é que a burguesia odeia pobre. E quanto mais longe o pobre tiver, mais no cercadinho ele tiver, isso a burguesia acha que isso é o melhor. A burguesia gosta de ver o pobre trabalhando, ela sustenta aquelas bobagens como eu trabalhei na Obresse e tudo mais. Mas só, fora isso, que o pobre fique bem longe. E como a burguesia manda no poder político, porque, né, isso, são sempre os mesmos, são sempre as mesmas famílias há muito tempo, eles mandam na coisa toda, então eles também mandam nas políticas higienistas. Afastar os pobres, valorizar imóveis, é isso. E parece que em Praia Grande não está sendo diferente. Gente, pode ser aí que a gente não tenha conseguido melhorar muito na edição, mas a gente está com som ambiente aqui, que a gente está num bairro residencial, então toda vez fecharam uma avenida aqui do lado, então toda vez que vira um caminhão aqui, a cachorrada da vizinhança late, então nos desculpe aí por esse som de fundo. Ricardo, outra notícia, né, que a gente está vendo essa semana, a gente está numa onda de frio muito severa, e parece que já morreram 13 pessoas de frio em São Paulo. Eu só vi essa notícia da capital, nessa onda que nós estamos agora. Como é que a gente tem um país em 2021 que as pessoas podem morrer de frio na rua? Porque é preciso que as pessoas morram de frio na rua, é preciso que tenha gente sem casa, é preciso que tenha morador de rua, né? Isso não acontece por desumanidade, a desumanidade é uma consequência. Isso acontece porque é da natureza do sistema ter pessoas que eles chamam de excluídas. Na verdade não existe ninguém excluído, tá todo mundo incluído e fudido, né? Esse incluído e fudido não está excluído. Então, o problema faz parte do sistema. Quando a gente trata essas situações como exclusão, é como se a gente estivesse dizendo assim, o sistema é bom, basta a gente incluir as pessoas. Elas estão passando mal, né, porque elas estão fora. Olha que coisa perigosa ideologicamente, entendeu? Quando a gente usa o termo excluídos ou exclusão, a gente está santificando esse sistema, dizendo que é bom estar nesse sistema. E não, ele é ruim. E essa parte ruim está dentro, essa parte ruim não está fora. Por que eu digo que está dentro? Não tem nada mais eficaz para o controle social de quem é trabalhador, de quem é pobre, do que a ameaça de dormir na rua e morrer de frio, do que da ameaça de não ter um teto,
do que da ameaça de não ter um emprego, ser obrigado a viver da caridade alheia, se humilhando nos sinais ou dependendo de doações das pessoas, né? Isso funciona quando um servidor público em Praia Grande, por exemplo, pensa em se mobilizar, está ali a ameaça de que ele pode perder o emprego, né? Quando alguém que é trabalhador de uma empresa ou no comércio pensa em se mobilizar, vem a ameaça de que ele pode se fuder mais ainda, né? E quando uma comunidade, né, começa a se mobilizar e fazer contato com movimentos sociais para lutar por moradia digna, vem a ameaça de fechar com barreira de concreto o caminho para quem vive de reciclagem e tem que passar com uma carroça, né, com tração humana ali, né? Então, olha como funcionam as coisas. Fique no seu lugar, né, e não se mexa, né? Então, olha, o capitalismo tem essa grande contradição, né? Ele, economicamente, ele produz um excesso de população, né? Desde o início do capitalismo, a população aumentou demais, né? O pastor Malthus, que era um economista, dizia, né, já falava dos problemas de controlar a população, recomendava que os pobres não fizessem sexo, né? Depois vem várias coisas dizendo que o pobre tem filho demais, etc. A economia precisa desse excesso. Quanto mais pobre tem, mais gente esfomeada disputando salário baixo, mais fácil o capital pagar salários de miséria para ter lucro. Mas, ao mesmo tempo, esse excesso de gente pode ser um fator de instabilidade. Aí vem o Estado, dando as mãos com o capital para controlar esses pobres. E como é que eles são controlados? Eles são controlados com polícia, eles são controlados quando no final de semana não tem ônibus e não tem transporte público, para essas pessoas não se movimentarem pela cidade, para elas não irem incomodar os ricos, os olhares dos ricos que se incomodam com a simples presença do pobre no rolezinho no shopping, por exemplo, ou na praia, ou em qualquer outro lugar, né? Então é isso, você precisa de pobre por um lado para a economia, mas você tem que controlar e reprimir esses pobres para eles não se tornarem incômodos por outro. Então tudo isso faz muito sentido. Eu estou falando isso, estou me estendendo um pouco aqui, mas é importante dizer isso, né? Não é só desumanidade, não é apelando para os bons sentimentos que isso vai acontecer. Ai, como tem gente má que deixa os pobres na rua, eles precisam disso, né? Os ricos precisam disso. Rugai, só uma coisa, Patrícia, porque Rugai, só que eu acho que isso depois entra num circuito que se normaliza, né? É isso que eu falei de ódio, né? A burguesia odeia os pobres, porque isso de fato depois entra num certo circuito que aí entra na própria constituição dos sujeitos, né? Como uma racionalidade que está presente nos indivíduos. E eu acrescentaria mais uma coisa: além da polícia, a gente tem também os remédios, né? Porque é difícil imaginar que alguém numa condição assim, não só afetado por um surto de sarna, mas também afetado por toda a miséria que é visível, né, nas imagens e nas fotos que a gente viu, é difícil imaginar que alguém possa manter a sua saúde mental, né? Então, para além daquelas balelas, né, que as pessoas falam, organize uma rotina, seja resiliente, blá, 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 a gente vê o quanto o sofrimento mental, o quanto isso está ligado à sociedade, à forma de organização da sociedade, à forma de organização da sociedade capitalista, para a gente dar todos os nomes para isso. Eu ia dizer que eles vão se enrolando de o que fazer com esse excesso de gente produzido pelo capitalismo, que nos leva a se acostumar. Pelo menos tem pessoas que acho que não ficam nem tocadas com cenas do tipo a que eu via quando eu trabalhei muitos anos no centro de São Paulo, no Largo do Orochi, que diariamente a prefeitura vem com um caminhão-pipa, né, no amanhecer do dia, assim que o sol começa a ficar forte, e lava as pessoas que dormem embaixo jogam as coisas dela para cima, eles saem correndo carregando ali seus papelões, o que sobra, e isso é feito diariamente a pedido dos comerciantes da região, que dizem que a presença dos pobres mal cheirosos na frente dos comércios impede que eles recebam seus clientes. E reclamam também que por que não tem mais abrigos e que o pobre está na rua, esse mendigo que está na rua não aceita ir para o abrigo da prefeitura. Claro, não vai aceitar,
Porque dentro nesses abrigos, não sei se todo mundo sabe, as pessoas separam os homens das mulheres, mesmo sendo casal, tiram os cachorros ficam largados na rua enquanto o seu humano vai dormir nesse abrigo. Então não funciona. E uma coisa que a gente deve assistir aí nas próximas semanas, eu imagino, a Prefeitura de São Paulo, esse prefeito aí que era o vice que assumiu depois que o Covas morreu, está aí acelerando a revitalização lá da Cracolândia. A revitalização significa que eu não sei que tipo de isenção que está dando para subir novos empreendimentos lá. E eu não sei o que eles vão fazer com aquela gente, porque quando o Dória começou com isso, com essa revitalização, ele tentou esparramar, né, os moradores lá da Cracolândia, que são muitos, e eles foram se afastando, saíram ali da Cracolândia, fizeram novos mini craques, né, por ali, mas voltaram, e agora isso vai acontecer de novo, a gente vai ver isso nas manchetes, certamente. Eu acho que todo esse conjunto de coisas, né, e a gente vai falando, a gente vai lembrando de N medidas, né, de exclusão, de segregação. Na verdade, a forma geográfica territorial de um apartheid que é social, né? Tudo isso se isso é massivo, se isso é recorrente, se isso está em todo momento, o que você vai produzindo? Você vai vendo isso cotidianamente, você vai produzindo a insensibilização, né? Então isso que as pessoas falam que é tal situação, a invisibilidade, por que é invisível? Eu acho que é mais ou menos aquela coisa do cirurgião que lida com abrir pessoas em cirurgia todos os dias e que ele precisa adquirir uma certa frieza para conseguir lidar com essa situação extrema todos os dias. Então as pessoas vão se tornando insensíveis de tanto que elas veem essas situações extremas, né? Se a gente ficar pensando aqui, né, por exemplo, o transporte público em São Paulo, né, as pessoas que saem para algum rolê à noite ali, elas passou o caminhão, elas ficam numa situação que é o seguinte: chegou meia-noite por aí, elas têm que decidir se ela não tem transporte próprio, ela tem que decidir se ela vai voltar para casa com um busão, se ela vai ficar até às 6 da manhã, ou às vezes se ela vai voltar a pé, porque não vai ter condução, né? Eu lembro que durante muito tempo em São Paulo tinha uma única linha de ônibus que acompanhava o metrô da linha Norte-Sul e que passava de hora em hora na madrugada, era o único ônibus que tinha em São Paulo na madrugada e que, curiosamente, tinha o apelido de Negreiros, né, esse ônibus, né? Posso lembrar também de quando Santos, numa determinada época, a Prefeitura de Santos oferecia uma vez por mês ônibus gratuito, né? E eu lembro de um morador de rua que era bastante conhecido na região da praia, era daqueles moradores de rua que escrevia, falava línguas, etc. E nesse dia, cara, ele tomava banho e ficava passeando de ônibus o dia inteiro pela cidade, né? Que era comovente, era o único dia que ele tinha direito de circular pela cidade, né? Então eles não podem deixar ruim. Só pegando aí, porque acho que tem um debate sobre o terminal, né? Lembra na fundação do terminal, havia uma discussão em Santos, porque quem morava na praia, quem morava nos bairros nobres de Santos, era contra a instalação do terminal. E por quê? Porque o terminal, as pessoas que vinham da periferia podiam descer no terminal, trocar de ônibus e passear justamente nessas áreas. Essa gratuidade, no último domingo do mês, para quem é muito jovem, eu acho que não pegou essa época, mas isso foi até um certo momento ali nos anos 90, né? Eram nas administrações petistas, né? Vale dizer, mas que também havia uma polêmica, né? Sobre isso, como assim, gratuidade, essas pessoas podem circular para todo lugar. Então, assim, havia um debate em Santos bastante intenso sobre tudo isso, né? Assim, só lembrando que, voltando no que você falou no começo, né, Ricardo, que muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, as pessoas que estão na rua não estão lá porque querem, né? Foram parar lá. E quase sempre porque perderam os seus empregos. Se não o pai de família ou a mãe de família, todos eles, né? Porque em São Paulo tem famílias morando embaixo do MASP, né? Isso foi piorando, porque agora a gente vê crianças também. E os insensíveis, que não se importam com quem está na rua, julgam já que todos são alcoólatras, todos são viciados em crack, né? E não é isso, a gente falou sobre isso também, que eles vão para a rua de um jeito e na rua eles se viciam
em álcool ou qualquer outra droga, a gente fala do crack e do álcool porque são as mais baratas, né? Inclusive para se proteger do frio e da realidade eles se drogam. Então é muito triste imaginar que a maioria da população, quando olha para a rua, já supõe que quem está ali é porque é vagabundo, não quer trabalhar, eu está ali porque é drogado. Não consegue nem ver que o vício é uma doença criada pelo próprio sistema, né? As pessoas reagem com uma certa violência, né? Assim, com um certo ódio. Assim, nojo, né? É nojo. Sim, e veja, né? Porque na medida em que isso se oferece também como um mediador para aquilo que você não quer ser, só resta você reagir a tudo isso de forma odiosa, né? Com ódio, com raiva, com nojo. E veja, tem uma frase de um candidato que concorreu à prefeitura, ou foi prefeito de Curitiba, Greco, eu não lembro o nome dele. Rafael Greco, acho que era. Isso aí, gente. Olha só, numa campanha eleitoral, ele está participando de uma conversa e ele diz assim, com todas essas letras, vocês podem procurar no YouTube. Ele diz: a primeira vez que eu coloquei um pobre no meu carro, eu vomitei de nojo. É isso. Mas veja, e acho que acho que esse higienismo, né, e acho que esse ódio, ele se mostra de diversas maneiras, Patrícia. Tem outras formas que o higienismo se mostrou. Então, assim, o higienismo se mostrou numa tentativa de embranquecer a sociedade brasileira, o higienismo se mostrou numa tentativa, aliás, ele se mostra não numa tentativa, mas no encarceramento de boa parte da população brasileira, que é a população preta e parda. Ele se mostra nas políticas sobre a sexualidade que são voltadas para os pobres, como o Rugai falou em algum momento, né, sobre o sexo, né, do não fazer filhos. Então, assim, desta maneira que a gente viu em Praia Grande, não é uma maneira isolada, mas é uma maneira que, historicamente, o Estado construiu para o controle das populações. E veja, o encarceramento, as pessoas na miséria, acho que como o Rugai disse, e só enfatizando mesmo, não é algo ao acaso e não depende só da vontade dos indivíduos, mas é algo necessário para que esse sistema todo se mantenha em pé. A última coisa, gente, aquelas galera assim que viaja no conceito de necropolítica, eu tenho particularmente uma coisa. Quando as pessoas começam a repetir demais um conceito, é porque eu acho que esse conceito já passou e já caiu em alguma outra coisa, mascarando um pouco de um fenômeno. O que a gente está falando o tempo inteiro, muita gente vai dizer, bom, isso se enquadra naquilo que fala necropolítica e tudo mais. Então, isso tudo que a gente disse sempre foi o funcionamento do Estado. O Estado capitalista é isso, é desta forma. Inclusive na Europa, entre os brancos, antes mesmo de existir escravidão. Esse Estado já agia dessa forma em relação à população pobre dos seus países, né? Eu acho curioso porque, assim, né, o movimento Despejo Zero, né, que teve em Praia Grande, tem atuado aqui na Baixada, procurando primeiro dialogar com os secretários de habitação e atender os movimentos de moradia, né? Eles ouviram da Secretaria de Praia Grande que a política de Praia Grande para moradia era dar passagem de volta, né? Então não deixa de ser curioso. O movimento Despejo Zero recebe como resposta o seguinte: para zerar o problema de moradia, a gente despeja para outra cidade. Em vez de ser despejo zero, é zerar o problema com despejo. E o Beto Mansur em Santos fez isso também, mandava passagem de volta para as pessoas. Então é cada região empurrando o problema para outra, ou tirando das vistas, ou construindo muros, né? Na saída da Imigrantes aqui em São Vicente, eles fizeram isso, levantaram verdadeiros muros, que parece aquele muro da fronteira que Israel construiu com os territórios palestinos, né? Na descida da Imigrantes, ali perto de uma região em Cubatão também, né? Também tem muros desse tipo. Na linha vermelha, lá no Rio de Janeiro, perto da Avenida Brasil, quando chega da estrada e passa por regiões de favela, também tem muros desse tipo. Então você esconde, você cria muro, você impede a circulação, mas você não resolve o problema, porque se resolver o problema, você resolve o excesso de pobres. Como é que eles vão trabalhar por salários miseráveis, né? Você bota grades nas praças, né? Tem contradição maior do que uma praça que é pública ter grades e horário de funcionamento para restringir o acesso dessa população, né? Então é essa situação que revela, né, a face mais nua e crua da sociedade, e é importante dizer isso, eles não estão excluídos.
Isso faz parte da sociedade capitalista. Se você não gosta disso, eu sinto muito. Você tem que começar a pensar em como é que você sai dessa sociedade capitalista, porque isso não tem como se resolver dentro dessa sociedade. Bom, gente, a pergunta, Patrícia, era o que fazer com os pobres. A gente falou todo o tempo o que as prefeituras, o Estado têm feito, né? Então, estratégia higienista, morte e tudo mais. Bom, se fosse para responder o que fazer com a gente, eu diria, a gente tem que fazer a revolução. É isso. Muito bem. Quem quiser, a gente falou mais de uma vez aqui da campanha Despejo Zero, que é uma campanha nacional, pode entrar no site campanhadespejozero.org e pode participar da campanha, né? Pode seguir, compartilhar as redes sociais, denunciar situações de despejo em sua região e pode aderir à campanha para apoiar os grupos de trabalho organizados. Tá bom? Voltamos, então, logo mais com o esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu, buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. Plínio Marcos daria um sonoro esculacho no general Hamilton Mourão, que usando o dinheiro público na sua agenda oficial foi até Angola defender a Igreja Universal e defender a reentrada da Record de televisão para o presidente angolano, que em resposta disse que não vai receber parlamentar nenhum e que a Igreja Universal continua fora do país. Eu nem tenho informações lá sobre como é o governo angolano, mas ponto para ele. Pois é, o meu esculacho dessa semana vai para uma iniciativa que cria uma faculdade particular instalada dentro do território do espaço da Universidade de São Paulo. Chama Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança. O principal acionista dessa empresa é o banco BTG Pactual, que tem como sócio majoritário sênior, né, um tal de André Esteves, né, que já esteve envolvido aí em muita coisa suspeita. Então o esculacho vai para uma instituição privada querendo se apropriar do espaço público, fazendo uma faculdade particular dentro da USP, cobrando mensalidade. Obviamente para cursos totalmente ligados ao mercado e dissociados do interesse público. E apoiado pelo Dória. O meu esculacho vai para quase 30 mil militares das Forças Armadas que foram priorizados na vacinação contra o Covid-19 no Distrito Federal. A fila, né, a lei onde determina que é o Programa Nacional de Imunizações, diz que só os de linha de frente deveriam ter sido vacinados. No entanto, esse número de 30 mil refere-se a todo o efetivo lotado na capital. Ficamos por aqui, terminamos mais um Maré Alta. Quero agradecer a todos e todas que estiveram conosco até aqui e semana que vem estaremos de volta. Um abraço a todos. Há muitos que latem por poucos quilates, dizendo que lutam, que lucram, que lacram, usando coletes à prova de balas, dizem que são belos, são caros. Tem carros, tem casas, tem casos sem cores, tem máscaras caras, mais caras que quando caem não quebram, não cobrem. Refletem a face e disfarçam a foice e despertam a fêmea, a fome, a fama. Comida de comédia, dizendo que gostam, que gastam, que amam, mas que sentem muito. Que gostam, que gastam, que amam, mas que sentem muito. Que gostam, que gastam, que amam, mas que sentem muito. Que gostam, que gastam, que amam. Eu abro a boca, eu mostro os dentes. Eu abro a boca, eu mostro os dentes. Eu canto, eu penso, eu danço, eu sento, eu sinto. Eu canto, eu penso, eu danço, eu sento, eu sinto. Eu canto, eu penso, eu danço, eu sento, eu sinto. Eu canto, eu penso, eu danço. E a que faço? Me movo, morro e renasço, feito capim que se espalha. Um pensamento cupim
ou um vírus que contamina suas ideias. Eu vou longe, alto, eu vou, mas eu volto. Longe, alto, feito uma lenda, maldição, um feitiço ou uma canção. Lenda mal, lenda maldição, lenda mal, lenda maldição, lenda maldição, feitiço, canção. Quem sou eu? Maldição. Muito prazer, eu sou a nova Eva, filha das travas, obra das trevas. Não comi do fruto do que é bom e do que é mal, mas deschavei suas folhas e fumei a sua erva. Muito prazer, a nova Eva. Eu quebrei a costela de Adão. Eu quebrei a costela de Adão.